Eu sou Leila Ribeiro e vou fazer esse episódio com vocês. Eu quero contar um pouco da minha história, falar um pouco da minha trajetória, contar para vocês que às vezes me perguntam muito pelo direct, me perguntam às vezes via WhatsApp como foi que eu descobri que tinha esclerose. Às vezes você pensa que é uma doença e é outra, né? Eles não são padronizados como sintomas de determinadas doenças. Então, a esclerose é uma doença degenerativa e que ela não tem cura, porém é uma doença que faz dos seus portadores, cada um com um comprometimento diferente. Então, alguns têm comprometimento motor, outros cognitivo, outros têm comprometimento na fala, na audição, na visão. Por quê? Porque depende do local em que essa lesão está instalada, que envolve cérebro, toda a massa encefálica, e ao longo da medula, né? Essa que a gente fala ao longo da coluna, né? Então, ali tem o sistema nervoso central, ele é composto de tudo isso e ele pode comprometer as pessoas de forma diferenciada. Mas e a minha história? Eu cresci sonhando com uma profissão, criada para estudar, para formar e também para prestar concursos para ter emprego. Geralmente as pessoas, né, valorizam muito esse negócio do emprego, do concurso público, por causa da estabilidade, essas coisas. Mas, enfim, eu cresci e me preparei para isso. Independência profissional. Estudei, eu fiz enfermagem, né, fiz várias especializações, pós-graduações e sonhava em ter uma estabilidade. Passei em vários concursos e nesses concursos que eu fiz a prova, que eu fui aprovada, eu trabalhava. Comecei também a carreira docente como professora universitária. Eu tinha N empregos, né? Bem, trabalhava, dava aula e aquela vida intensa e a gente fazendo mestrado, sabe? Essas coisas todas que só mesmo quem já passou, quem acompanha alguém sabe como é. E eu tive, por incrível que pareça, nesse tempo todo, eu tive alguns episódios em que eu, às vezes com muita dor de cabeça, às vezes com muito cansaço físico e mental, por algumas vezes eu parei com essas atividades e, às vezes, em uma consulta ou outra, os médicos falavam que eu estava com estresse, que eu estava cansada. Então, foi assim que eu comecei a apresentar sintomas muito frequentes. E nesses sintomas muito frequentes, eu comecei a associar que, às vezes, quando vinha aquela dor de cabeça muito forte, eu não conseguia enxergar direito, eu não conseguia ler corretamente, e não era essa visão para leitura, né? É uma visão turva, é uma visão duplicada, então é uma dificuldade visual diferente. E eu comecei a associar isso, né? Mas ao longo da minha trajetória profissional, a gente cuidando de outras pessoas, a gente acaba não cuidando da gente, a gente acaba não tendo, né, o cuidado necessário que a gente precisa ter com o nosso corpo. E eu, então, comecei a ter outros sintomas. Então, por volta de 2005, eu tive uma associação desses sintomas todos, mas tive um fato novo. Eu fui descer uma escada e a minha perna falhou. Nesse momento, eu caí a escadaria toda, né? Tive um comprometimento, né? Lógico, mas esse diagnóstico também não foi fechado por aí. E hoje a gente já sabe, qualquer queda que não tem um motivo
para se explicar, então essa queda pode ser, sim, pode ter a ver com doenças neurológicas. Eu me afastei do trabalho quando percebi. Eu fiz fisioterapia, eu fiz tratamento anti-estresse, fiquei em casa, fiquei mais ou menos 2 a 3 meses. E nesse período eu tinha acabado de terminar o mestrado, ou seja, eu tinha saído de um fator de estresse muito grande e já estava fazendo doutorado na USP em São Paulo. Então, não tive um tempo, né, para parar e tudo. E a gente sabe que a esclerose múltipla, ela está relacionada a acontecimentos, fatos estressantes. Ela também se relaciona com isso, né? Porque você acaba não tendo controle, não conseguindo controlar a questão dos seus sintomas, né? Não conhece, não tem tempo, né, para conhecer o seu corpo e etc. Bom, então eu fiquei esse tempo, né? Retornei às minhas atividades e continuei as atividades que eu estava fazendo. Não, tranquila, eu ainda arrumei mais coisas para fazer. Porque nós como somos hiperativos, né? Queremos muitas atividades. Eu também me envolvi em outras atividades, abri escola, fiz uma série de coisas. Mas, gente, por ocasião de 2009, eu tive novamente os sintomas e eles vieram de forma muito forte. Eu fiquei 8 meses com dor de cabeça e aquela dor de cabeça que ninguém conseguia diagnosticar. E assim, ninguém conseguia não, né? Porque não tinham feito realmente os exames que precisavam, né? Eu procurei a neurologia porque estava assim com dor de cabeça, mas eu não fui num clínico, eu fui num cirurgião. E o cirurgião, a grande maioria dos cirurgiões, eles não procuram no exame nosso, não procuram lesões por esclerose múltipla, né? Eles vão procurar se tem tumor, se tem, né, coágulos, se tem outras, né, outras coisas que são da área deles, né? Eu percebi que naquele médico que eu fui, que foi o mesmo da outra vez, eu fui novamente, porque por isso eu fiquei assim, associando sintomas, voltei no mesmo médico e dessa vez a ressonância tinha um fato novo. Eu fui atrás, né? Eu fui procurar outros profissionais, porque o fato novo, eu sendo profissional de saúde, eu conhecia todas as minhas ressonâncias, tomografias, exames assim. Lembrando que o diagnóstico de esclerose múltipla, ele é feito pela ressonância, tá, gente? Pela ressonância. Então, tomografia não resolve. E aí, eu peguei os meus exames e fui em alguns amigos, vários amigos que são médicos, que são profissionais da área e tudo. Eu tinha na época 5 descrições de desmielinização. Na verdade eu tinha 4, porque havia uma lesão pequena na região cervical, né? Na medula, então tinha uma aqui também. Sabendo disso, eu sabia que os outros exames não tinham esse fato, então tinha um fato novo, aquela dor de cabeça horrível, né? E aí voltei a ter os sintomas que tive no passado. Quais foram os sintomas? Visão turva, cansaço extremo, fadiga, visão dupla. Então, esses sintomas que eu pude associar a outros momentos. Uma pessoa que tem esclerose múltipla, que vai ter, a impressão que eu tenho, eu vou falar agora um machismo meu, tá? É que a gente sinaliza isso desde criança. A gente sinaliza mostrando, né? Mostrando algumas inabilidades. Por exemplo, eu não era muito hábil com esporte, com coisas que eu precisava correr, que eu precisava fazer força, né? Então, eu fui uma pessoa de uma infância, uma adolescência e uma parte da minha juventude totalmente
sedentária, mas eu sentia muita fraqueza, assim, sabe? Eu subia os degraus, assim, um cansaço tremendo que era inexplicável. Eu sempre senti isso. Não foi naquele dia, não foi depois do diagnóstico. Acontece que eu tive que estudar sobre a doença para eu entender. Essa é a história que nós temos, né? Porque eu imagino que a gente já sinaliza tempos antes. O problema é que o diagnóstico nunca foi tão fácil, nunca foi fácil, né, na verdade. E além do diagnóstico não ser fácil, existe um desconhecimento em relação à doença. Então, às vezes a pessoa convive com uma dor de cabeça frequente, ela convive às vezes... Eu me lembro, sabe, desde jovem, que a ponta dos meus dedos, dos pés, elas ficavam dormentes, sabe, formigando a pontinha dos dedos. Eu me lembro como se fosse hoje. Esse formigamento já era sintomas, sim. A medicina evoluiu muito, a tecnologia, né? A gente acha manchas que vão abrir. Se você começa a associar esses sintomas, a gente percebe que há muito nós já sentíamos. Então, eu tive um diagnóstico a princípio que eu tive um AVC. Outros diagnósticos, assim, relacionados a questões neurológicas, mas, sabe, eles não davam certo. Eu fiz um tour nos outros amigos, nas outras pessoas, mas não deixei de tomar a medicação que esse médico me deu. E a medicação que ele me deu foi uma medicação faixa preta, sabe? Uma medicação para depressão. E eu me lembro que eu comecei a tomar essa medicação, gente, eu não levantava. Eu tomava a medicação e ficava o dia inteiro e à noite, né, deitada, prostrada, e eu nunca fui assim, eu nunca me vi assim. Por efeito desse medicamento, né, as pessoas do meu convívio também acharam muito estranho aquilo. Por quê? Porque eram sedativos fortes, né, e tinha antidepressivo, tinha medicação assim, mas que não necessariamente, não parece que, sabe, me levou para o buraco. E aí eu procurei um amigo, psiquiatra, muito amigo, e eu falei com ele, né? Eu falei, olha, eu não tenho nenhum exame desse antes e tudo. E ele olhando os exames e tudo, ele falou, Leila, isso daqui não é normal. Por quê? Porque o médico anterior falou, não, tem umas manchinhas brancas, mas não é nada não. Isso é coisa da idade, você fica tranquila. E eu, poxa, da idade? Porque assim, eu tinha 40 anos, né? Eu tinha 40 anos. E ele falou isso pra mim. Então, eu achei muito estranho isso. E o psiquiatra me disse, realmente, você tem uma outra doença. Eu não vou dar o diagnóstico, porque não cabe a mim, mas eu vou indicar a você uma médica. Quando você está sendo diagnosticado errado, pode ser difícil, porque eu me lembro que eu tinha feito uns 60 exames e eu acabei tendo que fazer tudo novamente, sabe? Mas... quando você faz para você descobrir qual o seu diagnóstico, aí é melhor, sabe? Você tem mais confiança, você começa a fazer e você tem mais confiança naquilo. Então, eu me lembro que eu fiz, foram confirmadas as lesões, mas não foi suficiente, e aí nós fizemos a coleta do líquor. E deu positivo, eu estava com uma reação inflamatória significativa. E aí eu comecei uma nova jornada da minha vida. Essa jornada não foi fácil. Essa jornada foi muito complexa. Eu cheguei em casa, né, gente? Peguei a minha biblioteca ali ao lado, peguei os livros e fui estudar. Foi no final do ano de 2009, quando eu peguei o resultado. E que eu quero contar para vocês, né? Eu comecei a participar dos grupos ajudando outras pessoas que estavam mais comprometidas do que eu. E aí, eu até emociono. E aí, gente, eu comecei comida, sono, tive que fazer terapia. E ao psiquiatra? Tive.
é que eu não dormia. Eu fui aos poucos conhecendo outros portadores, né? Eu comecei a perceber assim que, poxa, eu estava comprometida, eu estava muito triste, eu estava muito para baixo, mas tinha uma diferença. Eu sempre me achava que eu estava melhor que os meus colegas, que as pessoas que eu encontrava. Às vezes eu encontrava pessoas desesperadas, com um comprometimento muito maior, e isso foi me dando força, isso foi me ajudando, isso foi me fazendo construir uma nova missão, um novo olhar para isso, né? Para a doença, para as pessoas que estão adoecidas e coisas assim. Quando eu falo que o marco para mim foi de eu ter encontrado, eu já sabia algumas coisas e encontrei para fechar com chave de ouro o self-healing. E depois, por volta de 2012, eu já era uma pessoa que praticava as atividades, os movimentos, tudo os neurológicos, musculares, tudo. Andava de costa, andava de lado, fazia tudo que vocês imaginarem. Quando a gente fala de autocura, porque self-healing quer dizer autocuidado. Quem vai cuidar de mim sou eu. 2012, mês de setembro. Ai, gente, já vai fazer 10 anos. Setembro tá aí. No mês de setembro eu recebi alta da minha medicação. Eu quero dizer assim, é a sensação maravilhosa de você não ter que fazer mais o tratamento medicamentoso. Eu vim aqui para contar hoje para vocês isso. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma abertura hoje no programa denominado Cura Diária. E, enfim, nós temos muita gente bacana aqui para participar e para ajudar a gente, tá bom? E eu quero deixar um grande beijo para vocês, para todo mundo que ficou aí. Tá? Tem gente que vai assistir depois. Uhul, tem que ser forte, né? Para me acompanhar. Isso mesmo, você tem toda a razão, Nath. Beijo grande para vocês, espero vocês na quarta, tá bom? Tchauzão!